tarde. Vamos à nossa correção da aula de matemática, que foram as páginas 37 e 38. Na página 37, tinham 3 pontinhos que era para vocês lerem e colocarem a resposta. Antes de qualquer coisa, para saber responder, vocês teriam que relembrar os nomes das figuras geométricas, dos sólidos geométricos. Vamos relembrar? Essa figura aqui, que tem um formato de uma bola, qual é o nome dela? Alguém sabe? Esfera. E essa outra, que tem formato de um dado? Cubo. Essa que tem formato de uma caixa de sapato ou geladeira é paralelepípedo. E essa que tem formato de um copo, de uma lata de leite, cilindro. O que tem o formato de um chapéu de aniversário ou então uma casquinha de sorvete é cone. E essa com formato de uma pirâmide do Egito é pirâmide. Essa que tem o formato de uma barraca seria prisma. Mais na frente, a gente vai ver que tanto a pirâmide como o prisma, a gente tem vários tipos, em vários formatos. Mas, sabendo esses nomes desses sólidos geométricos, você vai saber responder. Então, essa caixa lembra que sólido geométrico? Então, olha essa caixa aqui. Ela lembra qual figura dessa? Então, é parecido com essa. Então, qual seria o nome dele? Paralelepípedo. Vamos para a próxima pergunta, que tem a ver também com essa imagem. Então, nós temos o paralelepípedo. Aqui nós temos ele abrindo para fazer a planificação, que a planificação nada mais é do que a forma plana, a forma em 2 dimensões, só o comprimento e a largura. Então, aqui ele pergunta, essa parte aqui, ó, quando ele abre, então, essa aqui, ó, essa e essa, tem formato de quê? Então, aqui nós temos o formato de vários retângulos. Então, são regiões retangulares. Na próxima pergunta, nós temos essa imagem aqui, ó, planificada, ela sendo fechada e transformada no nosso sólido geométrico. Aqui está perguntando, essa figura aqui, lembra qual desses sólidos geométricos? Para saber o nome, ó, perceba que esse aqui é mais parecido com esse, com o formato de uma barraca. Não é pontudo. Muitas pessoas aí confundiram entre esse e esse, só que esse só tem uma ponta, ó. Aqui tem 2. Então, não é pontudo. Vamos relembrar o nome novamente dos nossos sólidos. O de cima, esfera, cubo, paralelepípedo, cone, cilindro, quer dizer, o cone é esse aqui de baixo, que tem formato de um chapéu de aniversário. O próximo, pirâmide. E o último seria prisma. Então, essa imagem aqui seria um prisma. Só que, como eu tinha falado, os prismas têm vários nomes, de acordo com sua base. Então, vamos olhar esse lado aqui, ó. A base dele, ó, tem formato de um quê? Perceba-se que aqui parece com um triângulo. Então, se a base tem formato de um triângulo, então o nome dele vai ser prisma de base triangular. Agora vamos para a nossa página 38. A página 38, nós temos 3 sólidos geométricos, que aqui nós temos um prisma, só que a base dele tem 6 lados, então é um prisma hexagonal. E nós temos outro prisma, só que a base aqui é triangular. E aqui nós temos um cone.
Então, é para você visualizar a imagem e ligar para seus respectivos, suas planificações. Então, vamos lá. Para fazer isso, é só observar o formato do lado e da base. Então, vamos começar com esse prisma. A base aqui tem 6 lados e os lados são retângulos. Então, qual é que os lados são retângulos? Essa e essa. E a base que tem 6 lados? Então, a base é um triângulo e aqui a base tem 6 lados. Logo, esse ligaria para esse. E esse prisma aqui, como a base tem o formato de um triângulo aqui, ó, ligaria para esse. E só restou o nosso cone, que a base dele é um círculo, ó. Pronto. Agora vamos para a nossa segunda questão, da página 38. Antes de iniciar a segunda questão, eu percebi que muitas pessoas ficaram em dúvida do que seria prisma e do que seria pirâmide. Por isso que eu coloquei vários formatos aqui de prisma, que são esses de cima, e vários formatos de triângulos aqui embaixo. O que diferencia o prisma de uma pirâmide? O prisma, basicamente, apresenta duas bases. Ó. Perceba que aqui nós temos um triângulo em cima, outro embaixo. Aqui, ó, um quadrado em cima, outro quadrado embaixo. Uma figura de 5 lados em cima e outra embaixo. Então, todos os prismas têm duas bases. E os lados dele parecem com retângulos. Já as pirâmides, ó, todas as pirâmides só possuem uma base, ó. Em cima é pontuda, então só tem a base de baixo. Agora você já sabe, já consegue distinguir. Se tem duas bases, são prismas. Se tem uma base, são pirâmide. Então, pirâmide sempre é pontuda. Agora vamos saber os nomes. Então, esse prisma é chamado de quê? De prisma triangular, porque a base dele, as duas bases, têm formato de um triângulo. Já esse outro prisma, a base dele é um quadrado. Então, aqui nós temos o nosso paralelepípedo, mas ele também é considerado como um prisma de base quadrada, porque a base dele tem o formato de um quadrado. Já esse prisma aqui, ó, a base dele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se a base tem 5 lados, então seria prisma de base pentagonal. E esse prisma aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se é uma figura com a base de 6 lados, seria um prisma de base hexagonal. Vamos agora para as nossas pirâmides. A base aqui, ó, em forma de um triângulo. Então, é pirâmide de base triangular. Essa pirâmide tem uma base em formato de um quadrado. Então, pirâmide de base quadrada. Essa pirâmide aqui, próxima, tem 5 lados. Então, se tem 5 lados, então logo vai ser uma pirâmide de base pentagonal. E se a pirâmide apresentar 6 lados, que é esse caso, pirâmide de base hexagonal. Ótimo. Agora vamos para a nossa perguntinha. Lembrando que na questão 2 não tem apenas pirâmides e prisma, tem outras. Então vamos relembrar. Se tiver uma figura com o formato de uma bola, é esfera. Com o formato de um dado, seria o nome dele um cubo. Se tiver uma com o formato de um copo, seria um cilindro. Com o formato, né, de uma barraca ou uma pirâmide, então nós teríamos a pirâmide. Com o formato de um chapéuzinho de aniversário, um cone. Parecendo com uma caixa ou uma geladeira, seria um paralelepípedo. E uma barraca, um prisma. Agora nós temos aqui
Muitas pessoas tiveram dúvidas e erraram bastante. Então, eu quero usar esse programinha aqui para planificar pelo menos partes dessa figura. Primeiro, algumas dava para saber os nomes vendo pela lógica. Ó, esse daqui só seriam vários quadrados. Então, qual dessas figuras aqui nós temos só lados em formato quadrado? Então, esse daqui não poderia ser, porque são arredondados. Esse daqui teria formato de triângulos, esse de retângulo. Então, o que sobraria seria o cubo. Então, a letra A, o nome, quando recortar e colar, ficaria essa imagem aqui, que seria a imagem de um cubo. Vamos ver a planificação do cubo? Para planificar o cubo, nós teríamos o cubo aqui. No momento que abrirmos ele ficaria nesse formato. Então, a base quadrada e o restante de vários quadrados. Vamos lá, a próxima imagem da letra B. Na letra B, nós teríamos essa imagem onde a base seria quadrado e vários triângulos. Então, lembra qual é o sólido geométrico que é pontudo em cima e os lados são vários triângulos. Então, são pirâmide. Agora, já sabemos que é pirâmide, agora temos que saber a base. Se a base é um quadrado aqui, então logo vai ser pirâmide de base quadrada. Vamos ver a planificação? A pirâmide aqui de base quadrada. Ó. Teríamos a pirâmide aqui, fechadinha. No momento que abrir ela, ó, no momento que eu abrir ela vai ficar assim. Um quadrado no meio, na base, e nas laterais vários triângulos. Vamos voltar agora para a letra C. Na letra C, nós temos essa imagenzinha aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, qual é o nome da figura que ela vai ter vários lados, só que duas bases? Então, duas bases, ó. Então, quando não é pontuda, se tem duas bases, vai ser um prisma. Só que o prisma é para saber a quantidade de lados dele. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? 6 lados. Vou mostrar a planificação do prisma. De 6 lados aqui. Ele, ó. Vamos fechar ele aqui, ó. Um hexágono. E nós temos o nosso prisma montado. No momento que ele abre, duas bases de 6 lados e 6 retângulos. Então, nós temos um prisma de base hexagonal. Vamos para o nosso próximo. O próximo seria essa letra D. A letra D, perceba que no meio dela, ó, nós temos um triângulo. Então, se subirmos as laterais dos outros triângulos, então nós formaríamos uma pirâmide. Só que perceba aqui que eu não coloquei só pirâmide de base triangular, porque a base dela tem um formato de um triângulo. E essa letra E, perceba que, ó, a base dela são dois círculos. Se eu pegar
esse retângulo e fechar e colar nessa outra ponta aqui, eu teria um copo. Então, qual o nome do nosso sólido geométrico que tem o formato de um copo? Então, é um cilindro. Já esse desafio, vocês, na lógica, perceberia que nós temos um, dois, três, quatro triângulos. Então, ó, na letra D, ó, foi 4 triângulos. A diferença aqui é da localização da base. Então, se fecharmos esses triângulos aí, formaria também uma pirâmide. E a pirâmide de base triangular, porque um desses triângulos seria a base. Então, por hoje é só e até a próxima aula.